Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Paiola. Eu sou o diretor da seção São Paulo da ISA, que é a Sociedade Internacional de Automação. E eu gostaria de dar boa tarde, né, para todo mundo, quase boa noite aí. Mais um evento nosso virtual, né, devido a essa pandemia, né, que infelizmente ainda existe, né? Quem sabe no futuro muito em breve a gente tenha novamente nossos eventos presenciais acontecendo, né? E vamos todos contribuir para que isso aconteça, né? Bom, além de ser diretor da Seção São Paulo da ISA, eu também sou diretor da Aquário Software, que é uma empresa fornecedora de tecnologia, serviços, né, para a indústria 4.0. Também sou professor de do curso de Indústria 4.0 da Fundação Vanzolini. E hoje estamos aqui juntos, né, para tratar de um assunto, acho que muito interessante, né, muito recente até para boa parte das pessoas dentro da indústria. É um assunto até que já tem rolado aí, enfim, coisa de 12 anos, talvez, né, fora desse mundo industrial, mas é um assunto que, para nós, aqui ainda é novidade, e ainda se fala muito sobre as aplicações possíveis, né, dentro desse nosso universo, e foi motivado por isso, né, que a diretoria decidiu trazer esse tema, e, consequentemente, um cara do calibre, né, do Borella, que hoje é o nosso grande convidado, o especialista que vai falar com vocês, né, vai falar com nós todos. E, bom, antes de começar e de dar a palavra para o Borella, eu gostaria só de falar um pouquinho sobre a ISA, né, passar um pouquinho para vocês também a agenda de eventos que ainda temos até dezembro desse ano, né, e introduzir um pouquinho esse tema, né, e na sequência dou a palavra aí para o Borella, tá? Peço que todo mundo mantenha, né, seus microfones e câmeras desligados. Dúvidas, por favor, não se acanhem, tá? Vão digitando suas dúvidas aí no chat, que ao final a gente vai tentar respondê-las aí da melhor forma possível, tá? Também não precisam se preocupar em tirar foto, né, print screen de nada. A gente está gravando esse evento, tá? E se o Borella permitir, claro, né, a gente vai depois disponibilizar na nossa rede social, no YouTube, tá? No nosso canal, assim como os outros webinars que nós já apresentamos nesse ano, como aquele que a gente fez com o Caruso, com o Maca, com o Maurício Kurgant, enfim, né? Todos estão disponíveis lá para quem quiser acessar, tá bom? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui minha tela. Bom, pessoal, a ISA é uma associação que completou no ano passado 75 anos, e ela é totalmente focada nesse mundo nosso, né, de automação industrial, sistemas, tentando motivar exatamente eventos como esse, né, que a gente está promovendo agora para promoção de discussões sobre temáticas de interesse de técnicos, gerentes, diretores, operadores, todas as pessoas que estão envolvidas dentro do nosso meio industrial. Ela desenvolve normas, que eu acho que talvez seja o maior produto, né, que a ISA tem. Ela também tem uma série de cursos, né, disponíveis para o mercado. Ela também tem um programa de certificação, ela também tem publicações, né, disponíveis aí na internet, e até revistas, artigos, vídeos, né? E ela também promove grupos de discussão, né, não só para comitês de normas, mas também grupos de discussão envolvendo diferentes verticais desse mercado industrial, tá? A ISA ela tem algo em torno de 40 mil membros, né, e boa parte deles estão aqui na América do Sul, onde a gente tem essa divisão por seções, né, e aqui na nossa seção é a maior da América do Sul, se eu não me engano, que é a seção São Paulo, e que tem membros aí realmente muito interessantes, muito influentes no nosso mercado de automação dentro do Brasil e até no mercado global, tá? A Seção São Paulo ela é responsável basicamente por criar essa estrutura de cursos, eventos, etc., para esses membros localizados na Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista, e tem, como eu disse, outras seções, né, lá para o interior, a seção Campinas, também temos a seção Espírito Santo, seção Curitiba, seção Bahia, Rio de Janeiro, enfim, temos várias outras que cuidam de outras áreas do nosso Brasil, ok?
A diretoria, ela é composta hoje por algo em torno de 10 pessoas, todas elas voluntárias, né? Mas é um grande prazer participar, né, desse grupo seleto aqui de pessoas, né? Então a gente se reúne frequentemente para discutir os assuntos, discutir o formato dos eventos, e fazer com que a sessão funcione, com que a coisa aconteça. A gente também conta, claro, né, com a Thaís Fonseca, que é a nossa secretária aqui dentro do nosso staff, né? E que também é importantíssima dentro da nossa estrutura. Uh, Temos vários eventos presenciais que nós já realizamos em parceria com Sabesp, a Enel, Oxiteno, Petrobras, enfim, a gente já fez muitos eventos dentro dos usuários finais de tecnologia, também já fizemos muitos eventos dentro da USP, eventos mais técnicos, né, mais conceituais, talvez. E hoje a gente está com essa estrutura de cursos online, cursos e eventos online, claro, né? Então, dentro da estrutura de cursos, todos eles sendo feitos com ensino à distância, e a gente tem, dentro desses eventos, três modalidades, né? Uma modalidade de mesa redonda, onde a gente chama geralmente três pessoas de diferentes áreas para falarem sobre o mesmo tema. A gente já teve alguns desses nesse ano. A gente tem esse formato do encontro com o especialista, que é esse que a gente tem hoje aqui com o Morella. E também temos o nosso ETV, o Encontro Técnico Virtual, onde a gente chama algumas empresas fornecedoras de serviço, tecnologia, para também trazerem novidades, falarem sobre algum tema específico aí do nosso mercado. Quando os treinamentos eram presenciais, né, ou quando eles retornarem, eles são feitos lá no centro de treinamento da Aquarius Software, a empresa, inclusive, onde eu trabalho, né, a gente tem uma parceria com a Aquarius, que permite que a gente use gratuitamente o local de treinamento deles, né, e em contrapartida eles têm acesso, né, claro, a essa estrutura e tem a logomarca deles presente aí nas nossas apresentações. Também temos hoje, como eu disse, vários treinamentos à distância. Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver basicamente ali a grade, né, de cursos previstos aí para esse segundo semestre. E tem vários, né, no cursos de redes industriais, que eu acho que é o nosso campeão de vendas, né, mas ainda temos também de instrumentação, válvulas de controle, enfim, tem uma série de diferentes cursos aí. Manifestem lá seu interesse, né, procurem as datas certas e a Thaís vai auxiliá-los aí para encontrar a melhor turma, né. Como eu disse, já fizemos também vários eventos dentro da USP, geralmente em parceria com a seção estudantil Poli-USP, e o professor Cláudio Garcia, né, que é o Section Advisor da sessão. Essas palestras, então, elas são bastante interessantes, né, geralmente também trazem temas que são interessantes não só para nós, mas também para os estudantes, né, que estão dentro da nossa área. E eu acho que essa parceria é bastante interessante para afunilar, né, esse contato que tem entre academia, né, e mercado, que muitas vezes acaba tendo uma certa seguem rumos diferentes, né? Então acho que a ISA também traz essa possibilidade dentro das suas metas aí de tentar funilar um pouco mais esses dois universos, de tentar diminuir o caminho, o espaço, né, entre o estudante que está se formando e o cara que está entrando no mercado de trabalho, facilitando um pouco esse contato. Bom, sendo membro da ISA, você paga uma anuidade e, em contrapartida, você tem descontos em treinamentos, em publicações. Você pode acessar gratuitamente as normas técnicas da ISA online. Você tem desconto em eventos, você recebe a Intec, que é essa revista, né, esse periódico da ISA. Você pode participar desses comitês de norma. Eu mesmo estou participando hoje de um comitê de norma para sistemas SCADA, né, a ISA 112, que vai ser publicado em breve. Então, enfim, é um universo de possibilidades para quem é membro da ISA, tá? Pessoal, o evento de hoje tem esse tema, né, de blockchain aplicado às atividades industriais. A gente prevê esse tempo aí até às 18, mas já se preparem, tá? Às vezes acaba passando um pouquinho, o pessoal se empolga ali no fim, às vezes vem bastante em perguntas, vai depender muito de vocês, tá? E o nosso convidado de hoje é o Augusto Borella Rogas, né, que é VP da Intel para a parte de produtos, né, de óleos e gás. E antes de entrar na Intel, ele ocupou vários cargos, né, na Petrobras, incluindo a parte
como engenheiro de perfuração, né, sendo um consultor para projetos de poço. Ele foi gerente de pesquisa e desenvolvimento, gerente de competências técnicas de poço e sondagem, e também gerente geral de transformação digital, que trouxe ele exatamente a esse ponto, né, a esse assunto que a gente vai falar hoje aqui. Bom, ele é autor de vários artigos técnicos, vários resultados aí acadêmicos interessantes. Ele também já foi chairman, né, da Oil and Gas Tech Week, agora em 2019, né, pouco tempo atrás. Ele é doutor em ciências pela USP, né, e participou de diversos programas executivos, né, em instituições como a Singularity University, IMD, ISE Business School, Fundação Dom Cabral. Enfim, é um profissional com certeza muito gabaritado para falar desse tema, né? Bom, antes da gente entrar, né, de cabeça aí nesse tema, só explicar para vocês um pouquinho desse formato. Eu vou falar um pouquinho agora no começo. Na sequência, o Borella entra com a parte dele. E no fim temos aí as perguntas e respostas, tá? Para quem não nos acompanhou até aqui, esse já é o nosso sexto evento, né? A gente já falou sobre tendências, cloud, conectividade, Big Data e Analytics para a parte de manutenção preditiva. Falamos de cybersecurity e agora chegamos ao blockchain. E ainda temos 4 eventos aí previstos até o final do ano, um falando sobre indústria de processo, e essa coisa da indústria 4.0, da transformação digital dentro da indústria de processo. Vamos falar depois sobre impactos da tecnologia 5G na indústria, né? Isso ainda acho que bastante preliminar, a gente não tem isso ainda tão difundido, né, no nosso dia a dia. Ainda se fala muito até na criação da infraestrutura para isso, né? Mas eu acho que é importante para que todos comecem a ter essa mentalidade de como que você vai se encaixar dentro disso e como que isso pode mudar o nosso dia a dia, né, em termos de tecnologia. Depois teremos um evento voltado para a área de saneamento, né, com foco na questão do marco regulatório do saneamento, né, que é uma novidade para esse ano e como que isso vai impactar o mercado. E terminando no fim do ano falando lá sobre a questão das características, habilidades que devem compor o dia a dia desse profissional do futuro, né, da automação. Então, a gente vai trazer para esse último evento do ano, mais uma vez, pessoas bastante diferentes. A gente vai trazer aluno, vai trazer professor, alguém do mercado de trabalho. Acho que vai ser bem interessante também esse debate, tá? Então, nos acompanhe aí nas redes sociais e você com certeza vai ser convidado aí para esses eventos. Bom, pessoal, só para basicamente introduzir, né, esse tema, né, o blockchain, para quem nunca ouviu falar, e eu acho que deve ter pessoas aqui hoje curiosas, né, sobre o tema, que talvez nunca tenha, talvez tenha ouvido falar, né, em mídia, em jornais, em rodas aí de conversa, mas nunca viu isso daí bater na porta da indústria, né, e agora chegou e de repente despertou essa curiosidade, né. Eu tomei a liberdade de trazer alguns slides do nosso curso aqui da Fundação Manzolini, só para pontuar inicialmente o que é o blockchain para vocês, tá? O blockchain nada mais é do que uma estrutura de dados distribuída, tá? Nada mais do que isso, né? A ideia é exatamente que dessa forma você consiga efetuar transações de maneira confiável, né, de maneira segura e com um armazenamento permanente desse histórico das transações efetuadas, tá? Isso tem uma série de aplicações, eu acho que a mais comum delas é na área financeira, para você realmente fazer um pagamento, né, ou receber algum tipo de pagamento. Já se tem usado demais blockchain na área de farma, né, para rastreabilidade de medicamentos, desde da criação de uma nova receita até colocar isso na linha de produção, passar por determinados equipamentos, ser paletizado, entregue lá no distribuidor final e, portanto, lá no fim, né, para o consumidor, e você saber exatamente por onde passou, todo o histórico do que é feito com esse medicamento, né? E já se discute até a possibilidade de uso disso por exemplo, eleições ou outras coisas mais, tá? O blockchain é composto por 3 elementos, eu vou falar muito rapidamente disso, que o Borella acho que vai depois dar mais detalhes, tá? Mas basicamente você tem o bloco, a cadeia e a rede, tá? O bloco ele é nada menos do que uma lista de transações que você vai realizar, né, num determinado período de tempo. Você tem a cadeia, né, que é o código, né, que conecta cada um desses blocos um ao outro. Então cria essa rede, né, esse chain, na verdade, né, a cadeia de blocos. E você tem finalmente a rede, né, que são os nós que vão processar e armazenar o blockchain. Então você ou escuta falar, por exemplo, de minerar
Bitcoin, né? Então, esse minerador de Bitcoin é um nó nessa rede, é uma máquina, um conjunto de máquinas que vai fazer exatamente o processamento desse código, permitindo com que essas transações sejam criadas e inseridas dentro dessa grande corrente, tá? Então, a ideia, né, a anatomia aqui do blockchain é essa, e esse processo, né, de transação é basicamente desde a solicitação dele até a validação, ele passa, como eu disse, né, por essa rede que vai receber essa solicitação, verificar, né, através desse código, desse hash, que essa transação é válida ou não. Se ela for válida, né, ela vai ser adicionada a esse bloco de transações, encadeada com os blocos anteriores e preparada para os blocos futuros que vão vir e validada, ok? Basicamente isso. O primeiro blockchain da história, né, é o Bitcoin. Então, tem um artigo publicado lá em 2008 pelo Satoshi Nakamoto. Na verdade, isso é um pseudônimo, né? Ninguém sabe a real identidade desse cara que criou essa teoria toda aí por trás do Bitcoin, né? Essa primeira criptomoeda. E lá no começo, né, esse Bitcoin começou valendo nada, valendo, né, peanuts, né? E hoje é um cara que um Bitcoin vale 206 mil reais, né? Ah, basicamente, se vocês entrarem lá no bitcoin.org, vocês vão ter um detalhamento bastante grande sobre o surgimento do Bitcoin, a história dele, e vocês podem até mesmo comprar Bitcoins através das instruções que são dadas lá no site. Então, quem tiver interesse de entrar para esse mundo e de repente até fazer investimentos nessa área, fique à vontade. Eu não vou me prolongar nisso, que não é o tema de hoje, né? Era só para vocês entenderem que está presente no mercado financeiro. Há uma série de outros tipos de blockchains, né? Então tem ainda o Ethereum, o Facton, que são até usados para outras aplicações. O Bitcoin é muito focado no mundo financeiro, né? Você tem outras você tem outras formas de blockchain voltadas para outros tipos de aplicação. E até um exemplo muito recente, né, da semana passada, onde a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, né, emitiu ali tokens de torcedor, né? Na verdade, ela vendeu ali em 30 minutos mais de 90 milhões de reais nesses tokens de torcedor, né? Então, o cara que compra essa criptomoeda aí da CBF, além de ter, entre aspas, um dinheiro, né, virtual, ainda tem acesso à possibilidade de sorteios, né, de prêmios, pode entrar em enquetes sobre a seleção, enfim, né? É uma coisa que está se tornando bastante comum até nesse mercado de esporte também. Quem tiver mais interesse, depois tem o link ali para vocês acessarem, tá? E, finalmente, né, pessoal, por último, aí um artigo da ISA falando especificamente sobre essa questão do blockchain e da aplicabilidade dele para o futuro, né? Falando até sobre as possibilidades de se aplicar isso através de tokens lá no chão de fábrica, criptografando dados que venham, por exemplo, de histórico de processo ou dados de programação de um PLC. Enfim, tem uma série de coisas bastante interessantes que são citadas nesse artigo. Para quem tiver interesse, também tem o link ali em cima, né? Vocês que tiverem interesse vão receber depois esse PDF e fica fácil de acessar esses links, tá? Pessoal, de maneira geral é isso. Borella, boa sorte aí na sua apresentação. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria começar agradecendo o convite, a introdução. Paiola, agradecer toda a diretoria da ISA, né? Agradecer o Maca pela indicação. O Maca vivenciou minha jornada de Head de Digital na Petrobras ao longo de 18 e 19. Viu minha luta pela aplicação do blockchain nas atividades industriais, né? E isso o fez sugerir essa minha participação. Queria agradecer muito o convite, a oportunidade, né? Então, eu vou dar uma perspectiva aqui com um olhar muito executivo em torno do hype, né? Quando a gente começa, vocês estão vendo minha tela, né? Comecei a projetar. Então, é comum, né, quando a gente está na ponta, ter uma grande demanda, né, pelos executivos, começar a ver novas tecnologias surgindo e pedir para implantar essas tecnologias no processo. Eu vou dar justamente essa visão dessa jornada de trazer a tecnologia para o processo e quais são as preocupações quando a gente fala de blockchain, né? E isso é o grande desafio que a engenharia
eu vi a pauta que vocês estão propondo ao longo do ano, uma pauta interessante, porque ela passa por vários temas que estão, de alguma forma, entrelaçados, né? E justamente é o grande desafio da engenharia. A engenharia está numa fase de se reinventar, de como a gente faz a engenharia contemporânea aplicando as tecnologias emergentes. E uma das tecnologias emergentes que a gente tem aqui é o blockchain. Então, e aí, 2019, como já foi mencionado, eu saio da Petrobras e busco novos desafios na Intel. A Intel é uma empresa brasileira de inteligência operacional, né? Hoje a gente potencializa os nossos clientes a justamente aplicarem tecnologias emergentes nos dados em tempo real para tomada de decisão das suas atividades operacionais. Nós temos em torno mais de 200 empregados hoje, entre engenheiros, cientistas de dados e desenvolvedores. Então, isso é uma breve introdução, só para vocês terem uma ideia da Intel, é uma empresa brasileira criada em 2008 e hoje está fazendo parte do grupo da Viasat, que é uma empresa americana de transmissão de dados satelitais. Tá? Então, trazendo um contexto aqui que eu considero fundamental, a transformação digital é um sistema de sistemas, né, onde aqui é uma adaptação de Gartner, a gente tem o tripé tecnologias, processos e pessoas com os dados no centro, e o blockchain entra nesse contexto de novas tecnologias, né? A gente tem novas tecnologias, e aí como que a gente usa essas novas tecnologias para adaptar nossos processos, como é que a gente prepara as pessoas para receber o novo, de forma que a gente tire valor dos dados, né? Esse é um desafio geral da transformação digital, e aqui a gente vai mergulhar um pouco mais em detalhe no blockchain. Mas essas perguntas gerais valem para o blockchain, né? Ou seja, como é que eu gero valor a partir desses dados que estão sendo coletados e, especialmente no blockchain, a partir da transparência, né? A gente vai ver mais adiante, o blockchain é uma ferramenta de confiança e de transparência de dados, né? Então, a gente tem que trazer para a decisão de aplicar o blockchain, identificar qual é o valor de ter essa transparência. A gente tem que inspirar as pessoas e líderes a reverem os processos e abraçarem essas novas formas de trabalhar, porque novas formas de trabalhar vão surgir com a tecnologia, e o blockchain é uma das tecnologias que deve mais mudar a nossa forma de trabalho. Eu vou fazer alguns comentários mais específicos, de exemplos específicos mais adiante. E essa mudança radical da forma de trabalhar vai passar por reinventar os processos, né, que já existem, e aí com o olhar dessa nova tecnologia. Mas antes de aplicar a tecnologia, a gente tem que ter claro qual é a maturidade dela, qual é a utilidade dela, né? Então não é a tecnologia pela tecnologia. A gente tem que usar a ferramenta certa para resolver o problema certo. Tá? E esse é um grande desafio que a gente vê quando tem um hype tecnológico, né? Quando começa a ter uma cobrança muito grande em torno de uma tecnologia, é comum a gente acabar tendo esse pequeno deslize, né? Então esse é um ponto de atenção, esse é um mantra nas áreas de transformação, nas áreas de tecnologia, não focar no problema e não na tecnologia em si, e olhar o valor gerado. Então aqui eu vou olhar muito no papel de geração de valor do blockchain. Então, antes da gente entrar nessa geração de valor, é importante entender o blockchain. O blockchain é um grande livro razão distribuído, né? Qual que é o paralelo disso? O paralelo disso, no Brasil, na cultura latina, é fácil de explicar, né? Porque a gente tem os cartórios, né? Todos nós, principalmente aqueles que tiveram que mudar de estado, sabem o desafio que é pegar antecedentes criminais em todos os estados da federação, porque eles não estão atualizados, né? Você faz uma mudança em um local e não executa a informação, não propaga para os outros, né? Então, o blockchain, na verdade, ele resolve esse problema. Toda vez que você faz uma transação, todos os nós da rede, nesse caso poderiam ser os cartórios, mas o paralelo seriam os cartórios, mas aqui são os nós de computadores descentralizados, né? Eles associam essa transação e registram a transação. Então, daí justamente vem a característica da segurança. Você tem critérios de consenso, né? Então, um critério de consenso pode ser assim: o estado de um registro só é verdadeiro se 50% mais um dos nós tiverem iguais, né? Então, imagina que você tem milhões de nós. Para alguém quebrar o código, né, ou quebrar o registro, ou falsificar o registro, ele teria que alterar 500.001 computadores ao mesmo tempo, né,
500.001 nós ao mesmo tempo para que essa transação fosse efetivamente adulterada. E aí, dentro da lógica da cadeia, a nova página, né, aqui a gente começa com a página 1 e depois a página 2 tem uma cópia da página 1. Então, o sistema também faz a conciliação entre a página 1 que está registrada na 2 com a página 1 original. Então, isso obriga que não só você tem que trocar a página que você quer adulterar em 50% mais um, mas você tem que trocar todas as páginas anteriores, que podem ser milhares ou milhões, quando a cadeia é muito longa. E aí, a consequência disso é que é muito difícil adulterar um histórico, né? Então, é um grande livro-registro. Toda vez que tem uma mudança de registro, que pode ser uma transação, né? O mais comum é uma transação, o que a gente conhece, né? A transação de venda e compra de Bitcoin, né? O bloco é enviado para os nós da rede, tem um algoritmo de consenso que verifica se essa transação pode ser executada, e uma vez que ela é executada, você registra em todos os nós e espalha, faz uma cópia em todos eles. Então, é como se toda vez que você fizesse a transação em um cartório, imediatamente todos os outros cartórios tivessem com essa transação atualizada, né? Então, esse já mostra aqui um grande benefício, né, do blockchain, é justamente você transacionar ativos e garantir que todos os integrantes da rede estão cientes de que o ativo mudou de posse imediatamente quando a transação é efetivada. Esse é um exemplo de aplicação. Então, fazendo um paralelo aqui entre o blockchain e um livro-razão com o qual a gente está acostumado, né? O blockchain é o livro, o nó da rede é o local onde está a cópia do livro. Então, todos os computadores, é como se fossem os cartórios, né? Todos os cartórios têm uma cópia atualizada desse livro. Cada vez que a gente faz uma transação, a gente cria uma linha nova no livro, né? Vendi a casa tal, mudou o proprietário da casa tal, mudou o proprietário desse Bitcoin ou dessa fração de Bitcoin. O bloco é como se fosse uma página, né? Então, na hora de criar o bloco, são unidas, várias transações simultâneas são colocadas num pacote e é como se fosse uma página registrada nesse livro razão. Você tem um algoritmo de consenso, tem vários critérios, não vou entrar nos detalhes aqui, mas justamente é o algoritmo de consenso que dá veracidade à autenticação, né? Ou seja, todos os cartórios estão dizendo que a informação é a mesma, então a gente entende que isso é verdade. Ah, mas teve um que foi adulterado, então qual o critério de consenso? Ah, é 50% mais um, então você faz uma consulta em todos, vê se 50% mais um, a resposta que tiver 50% mais um, é a que é considerada verdade e é o que é autenticado. E tem o conceito de smart contracts associado ao blockchain, que é justamente uma ação contratual permitida, né? Então, quando a gente fala de um ativo, quando a gente fala de dinheiro, né, a gente está falando de transferência, né, de mandar ou receber dinheiro. Essa é uma transação autorizada. Mas a gente poderia ter vários outros tipos de transações que dependem simplesmente de ser uma linha contratual que você transforma em código, e toda vez que aquele critério dos dados for atendido, né, o código é executado. E até eu me lembro explicando uma vez para um diretor, no caso era uma diretora, o blockchain, ela estava interessada em ver como aplicar isso, e ela me perguntou como é que aconteceria um smart contract, né? Eu falei, toda vez que o sensor perceber que você entrou no ônibus, por exemplo, o dado seria público, né? Que a sua face fez o check-in no ônibus e poderia cobrar do seu cartão de crédito a passagem do ônibus, né? Esse seria um exemplo de smart contract, né? Um contrato que se auto-executa baseado nos dados que são públicos. E ela falou assim, mas se o dado é meu e eu confio no dado, por que eu preciso do blockchain? E aí eu falei para ela, você tem razão, né? Se você confia no dado que dá origem e você é controlador do processo, você não precisa do blockchain. Você usa o blockchain ou você usa essa técnica de consenso quando você quer aumentar os participantes na rede, quer criar uma confiança, né, de veracidade entre empresas ou prestadores de serviço ou profissionais ou pessoas que não se conhecem. É quando você tem várias partes interessadas na negociação ou processos em que você aumentar o número de participantes ou dar transparência para mais participantes gera uma vantagem competitiva. Então, não são todos os casos onde essa transparência, essa disponibilidade de dados vai gerar valor ou é necessária. Tá?
Então, justamente, o que o blockchain tem, né, de característica por causa desses elementos que a gente já mencionou? Ele é distribuído, todos nós temos uma cópia. Ele tem um elemento de criptografia que, justamente usando chaves públicas e privadas, permite os usuários, né, controlar a informação que é apresentada. Então, você pode dizer qual dado é público, qual dado não é público, qual dado um, um grupo tem direito a ver, qual dado não tem direito a ver. Então, isso dá um controle sobre o que pode, de chave sobre o que pode ser visto ou não. Você tem a característica da imutabilidade, que é muito importante, né, quando você fala de ter uma posse ou ter uma transferência de posse e garantir que aquela transação aconteceu no passado. Isso dá um potencial de auditoria muito grande, né? Então, processos que são públicos, por exemplo, não só empresas de auditoria privadas, mas empresas ou grupos de auditoria público poderiam auditar os dados se eles fossem registrados num blockchain público facilmente, né? Porque você tem a transação, essa imutabilidade garante que a transação aconteceu e ela não foi mudada, né? Um elemento fundamental dessa parte de posse é a tokenização, né? Você identifica, faz uma identificação numérica de um ativo e aí você pode rastrear esse ativo ao longo da vida dele. Então, a Paiola mencionou no início, um ativo possível, mais comumente ser rastreado, a gente tem falado muito do Bitcoin, mas outros ativos que a gente tem visto são ativos industriais. Ele mencionou dos fármacos, por exemplo. Tem a questão da propriedade intelectual. Já se fala como é que você propaga a propriedade intelectual ao longo de uma cadeia produtiva para dar a receita de direito que uma determinada propriedade intelectual tem na venda de um determinado ativo. Você poderia fazer essa amarração toda rastreável e pública. E tem a questão de descentralização no mecanismo de consenso, né, que garante a cópia e traz a segurança de não perder esse histórico. Quando você tem milhões de computadores ao redor do mundo com o mesmo dado registrado, você tem a capacidade de trazer segurança para isso, né, no sentido em que se um computador perder esses dados, todos os outros continuam tendo uma cópia dele, né? Então, que problemas ele resolve, né? Legal, tá bem teórico, né? Bem conceitual até aqui, mas na prática, que problemas ele resolve, né? Ele traz confiança entre players desconhecidos para interagir entre si. Então, se você tem um processo onde você quer colocar novos revendedores, né? Você quer novos entrantes para ser seu fornecedor, né? Então, você pode querer criar um ambiente de blockchain para fornecimento de uma forma que dê mais transparência para o mercado e outros entrantes possam fazer parte dessa rede de fornecimento. A imutabilidade tem um benefício muito grande do ponto de vista de segurança da veracidade daquilo que aconteceu e o viés de auditoria, né? E a transparência, você traz condições iguais de competição. Então, se você disponibiliza os seus dados de histórico de falha de equipamentos, né, com transparência para todo o mercado, porque você quer novos fornecedores, você dá igualdade de competição, né? Aquele fornecedor que está fornecendo naquele momento para você, que tem acesso aos dados porque ele é um fornecedor, ele perde a vantagem de ter a informação desses dados porque você dá transparência para o mercado. Essa é uma decisão complexa, né? Uma decisão que entra elementos de engenharia, entra elementos comerciais, mas o blockchain abre essa possibilidade, né, de você estimular novos entrantes, dando transparência a dados críticos para tomadas de decisão de ser um fornecedor, né? E aí, justamente, você pode passar a ter modelos de negócio descentralizados, mercado digital de ativos, quais ativos, quaisquer, né? Então, a indústria de petróleo hoje tem um consórcio para a criação de um ambiente em blockchain para comercialização de petróleo, né? Então, qualquer ativo pode ser tokenizado, né? E ele passa a ter uma identificação e você pode vender para outros players, né? E transacionar entre players e transferir a propriedade, né? Você pode buscar
aumento da eficiência de processo, estimulando e disponibilizando o dado para um ecossistema que pode ser o seu fornecedor, né? Essa ideia de ampliar o fornecimento, dar mais transparência dos dados para que você estimule novos fornecedores, né? E armazenar os registros de forma imutável tem um valor enorme do ponto de vista de auditoria e rastreabilidade de possíveis alterações depois que o dado foi gerado. Quando a gente vai para o contexto industrial, né, a gente precisa trazer alguns elementos aqui, por exemplo, monitorar ativos industriais. O que a gente vê começando a nascer, né? Onde está esse ativo? Né? Ele foi alterado, não foi alterado? Qual foi o processo pelo qual ele passou? Isso tem aplicações na logística, na contabilidade. Você pode colocar regras de conformidade legal ou conformidade regulatória dentro do seu processo para ser registrado automaticamente uma vez que o ativo entra numa determinada, num determinado armazém, por exemplo. Monitorar o ativo industrial tem naquele exemplo que eu dei da propriedade intelectual, né? Você começa o ativo, quais elementos de propriedade intelectual compõem a fabricação de um acionador, né, ou de um PLC. E aí, à medida que você monta o PLC com o acionador e vende o conjunto montado, qual a porcentagem disso reverte para a propriedade intelectual inicial? Né? Você pode rastrear essas alterações e combinações de ativos para propagar o benefício, né, da venda de um equipamento para a propriedade intelectual. Tá? Isso não é possível ser feito. Algumas áreas, principalmente o agrobusiness, para rastreabilidade de origem do produto, né, ou para produtos que não tenham recebido agrotóxico, é uma técnica. Usar o blockchain pode ser uma boa solução para provar para o seu cliente a rastreabilidade, né, essa questão de logística e contabilidade. Certificados tem muito a ver, né, também com isso que eu falei, não só rastrear na vida do ativo, mas também emitir o certificado dessa rastreabilidade para o seu cliente final, tanto de origem como propriedade intelectual, ou de quem executou o projeto. Né? O compartilhamento de registros aqui, eu já mencionei, né, para fornecedores de sobressalentes ou para concorrências de serviços de manutenção baseada na condição ou de manutenção prescritiva, né, olhando para um custo total, né, de operação do fornecimento do equipamento, e aí disponibilizar esses dados também, compartilhar os registros pode ter a vantagem para você atrair novos players que tragam redução de custo através da competitividade. Né? Ambientes de negociação comercial, como eu já mencionei, o trading em geral, pode ser trade de commodity ou trading de equipamentos prontos, né? Em mercados específicos, isso existe vantagem de trazer, não necessariamente para todos os mercados isso é necessário. Agora, tem um benefício muito grande quando você fala de, principalmente, exportação e importação, né? Você poderia, as regras de embarque, seguro e afretamento, elas poderiam estar todas automatizadas, né? Entre todos os players que compõem o blockchain, e aí o foco da negociação fica sendo a negociação do ativo em si, né? Qual é o preço do ativo, qual é a qualidade do ativo e qual é a data de entrega desse ativo. As regras acessórios, né, de custo de transporte, desembaraço, documentação de desembaraço, fica toda automatizada nessa plataforma e todos têm transparência e aplicam a mesma regra, né? Pagamento e liquidação de compra e venda de equipamentos, né? Você pode ter portais, né, de RFID, uma vez que o equipamento entra naquele portal, entra naquele armazém, automaticamente é dada a baixa, né, que o equipamento for fornecido e a empresa recebendo esse equipamento poderia automatizar o pagamento. Eu mesmo na área de postos, a gente fez alguns exercícios, na época ainda em 2018, a gente fez alguns exercícios de simular pagamentos automatizados em blockchain a partir de dados de tempo real, né? Ou seja, métricas de tempo real
que poderiam desencadear pagamentos, fazer com que elas fossem automatizadas, né? Então, você teria evidência de que o sensor mediu aquele valor mesmo e aquele é o valor que deve ser pago e o pagamento seria feito de forma automática, né? Um outro elemento que pode acontecer, principalmente para grandes empreendimentos, né? No óleo e gás isso é comum, talvez em algumas áreas fabris isso também seja comum, são áreas ou ativos que são geridos de forma compartilhada, né? Então você tem uma governança de aprovação, né? Que os parceiros precisam votar, né? E para aprovar uma ação ou outra, né? No ativo, né? A gente poderia também fazer esse desdobramento, por exemplo, um condomínio, as votações do condomínio serem feitas em blockchain e toda vez que tivesse uma decisão para ser tomada, ou até a votação de acionistas, né, proprietários do ativo ação de uma empresa, poderia ter uma governança automatizada com aprovação e votação distribuída, né, imutável, transparente, conforme as regras estabelecidas pelo contrato de governança e gestão daquele ativo, daquela parceria, né, compartilhada na gestão do ativo. E agora tudo isso é bacana, né? Parece ter um potencial de aplicação, mas a gente não pode esquecer que ainda o blockchain ele tem algumas aplicações muito específicas, né? Ele não teve uma abrangência muito grande. Isso tem a ver com a baixa maturidade tecnológica, ele ainda tem alguns desafios que são intrínsecos ao blockchain, não é necessariamente o blockchain, só o blockchain aplicado à indústria às atividades industriais, mas tem a ver com o próprio blockchain, né? Que a primeira questão é qual é o valor efetivo, né, de você dar essa transparência, dar essa abertura toda, principalmente quando se fala de aspectos de segurança cibernética, né? Não se pode negligenciar a necessidade de, quando montar uma arquitetura de blockchain, levar em consideração que tem que ter uma preocupação com a segurança cibernética, especialmente na integração IT-OT, né? Que tem riscos de falhas importantes nas plantas, uma vez que você possa abrir uma porta de acesso para o exterior. Então, essa é uma preocupação importante. Tem a própria questão de bugs associados à tecnologia, problemas de performance, né? E, por causa disso, em alguns casos, a melhor alternativa... Existe em muitos casos, até hoje, existem alternativas tecnológicas que são melhores que o blockchain. Então, aqui é muito aquela lembrança, usar a tecnologia certa para resolver o problema certo. Eu não tratei aqui, eu não quis entrar na parte técnica de TI, que também não é a minha especialidade, eu estou muito mais voltado para a área de aplicação de negócio, né? Existem várias arquiteturas tecnológicas de blockchain. Então, algumas têm vantagem de desempenho, de preço, outras não. A gente não pode esquecer que o blockchain exige para a criação dos hashes, né, que o Paiola mencionou, existe uma demanda de processamento elevada, você tem todo o armazenamento dos dados em múltiplos locais, então existe um debate hoje em torno de qual é o impacto ambiental, qual é a pegada ambiental que a aplicação de blockchain gera quando é usada. Então, ainda estamos numa fase de avaliar possibilidades alternativas ao blockchain, levando em conta justamente as diferentes arquiteturas, o desempenho, o preço e a própria pegada ambiental, né? E quando a gente fala de sistemas públicos de blockchain, como resolver disputas, né? As empresas costumam ter um desconforto muito grande de não ter a quem recorrer, né? Quando tem uma disputa. E esse é um risco quando você usa um sistema público de blockchain, não ter um proprietário, não ter uma autoridade para resolver a disputa, caso ela venha a acontecer. Essa ainda é uma questão que não tem sido resolvida. Como é que a gente vê? Não tem sido bem resolvida. Como é que a gente vê isso acontecendo no Bitcoin, né? Quando o pessoal fala que teve um fork, né? Não sei se todos vocês acompanharam, tem o Bitcoin clássico e tem o Bitcoin. A criação desses dois tipos de Bitcoin foi uma disputa interna sobre qual seria a melhor decisão sobre o sistema, e houve uma ruptura com dois grupos, e aí esses dois grupos bifurcaram e passaram a ser dois grupos diferentes, com
valorização diferente do Bitcoin, tá? Então, para a questão empresarial, isso é uma incerteza que pode não ser tolerável a depender do problema. E aí, quando a gente vai para o negócio, as perguntas importantes é assim, onde faz sentido cooperar, onde faz sentido competir? Como eu já mencionei, né, o blockchain como um ambiente de comercialização de ativos, né, vamos imaginar commodity petróleo aqui como um exemplo, você só faz sentido você ter esse ambiente de comercialização se os principais players estiverem dentro dele. Então, muitas vezes as soluções de blockchain, elas dependem dessa migração conjunta e alinhada do mercado. Como é que as empresas vêm resolvendo isso? Elas vêm fazendo projetos de co-inovação, onde elas fazem consórcios de criação de soluções de blockchain, onde múltiplos players importantes tentam entrar para justificar que outros venham a fazer parte desse consórcio também. Né? Então, justamente como depois de que a gente decide competir, né, que a gente decide cooperar, como é que a gente viabiliza essa cooperação em massa, né, dentro de um mercado? É via consórcio? Né? Como é que a gente garante? Esse é um outro ponto, né? Como é que a gente garante a convergência do mundo real com o mundo virtual? O que eu quero dizer com isso, assim, o Bitcoin é um ativo que ele nasceu, ele é intrinsecamente virtual. Então, se você transfere virtualmente o ativo de uma pessoa para outra, essa transferência está garantida, porque ele é virtual. Agora, quando você transfere a propriedade de um carro virtualmente, se você não entregar a chave do carro e o carro propriamente dito para quem você transferiu virtualmente, não adianta ter a propriedade intelectual porque a propriedade virtual, porque a pessoa não recebeu o ativo físico. Então, esse processo de garantir a completa convergência do físico com o virtual é um desafio. Então, não sei se todos vocês já ouviram falar do NFT. O NFT é Non-Fungible Tokens, é uma tokenização de obras de arte. Né? Algumas empresas, a NBA hoje em dia está fazendo tokenização de lances da NBA. Né? Então, você pode ser o proprietário daquele lance que aconteceu, então você recebe o direito de ser o proprietário daquele vídeo digital. Agora, ninguém não impede ninguém de reproduzir, mas você o vídeo ele é nascido digital e transferir essa propriedade faz com que você possa transferir o vídeo junto. Então você recebe a propriedade e o vídeo digitalmente. O Bitcoin é a mesma coisa. Né? Não sei se vocês viram, recentemente teve uma empresa que queimou uma obra de Picasso, é uma empresa Burned Picasso, né? Que eles queimaram a obra para criaram um token digital e criaram a obra. E falaram assim: agora só existe a obra digitalmente para garantir essa convergência. Então, quem é o dono do token é o dono da obra, né? Para acabar com esse dilema. Mas esse dilema existe quando a gente fala no mundo industrial, ele não vai ser resolvido queimando o ativo produzido. Né? A gente precisa que o ativo seja vendido e seja passado ao longo da cadeia de consumo daquele ativo. Né? Então, tem desafios aqui importantes quando a gente fala da atividade industrial. Tá? E aí, fazendo toda a interseção, né, com outros eixos, né, a parte de sensoriamento. Né? Os dados do sensor precisam estar expostos, né, e eles têm que estar associados e público e transparente à estrutura de ativo que você tem aquele sensor associado. Isso é uma pergunta que cada empresa tem que responder dentro do seu processo. Se fizer sentido da transparência, se tiver valor da transparência, tudo bem, talvez o blockchain seja uma tecnologia para ser considerada. Né? Mesma coisa para o digital twin. Né? Faz sentido usar os dados de sensores para automatizar decisões e ações, né, com registro via contratos inteligentes? Essa lógica ela é extensível não só para simulações em tempo de ativos, né, simulações físicas, mas para a parte de analytics, para a parte de governança, para a parte de inteligência artificial, para o próprio controle. Né? Então, tudo isso, todo esse cenário de aplicação que cada empresa e cada gestor vai avaliar usar o blockchain tem que estar mapeado, são perguntas importantes que precisam dar resposta caso a caso de aplicação. Né? A própria
automação, tem algumas aplicações interessantes para você reconhecer a origem da interação, né? Para uma máquina confiar na outra, né, você tem que ter aquela máquina reconhecida como sendo a máquina da sua rede, e aí todas as outras máquinas têm os tokens e tem a lista de máquinas que podem ser reconhecidas, e via token ela reconhece com quem ela pode interagir ou não. É uma aplicação que parece interessante do ponto de vista de segurança, de interação entre equipamentos, entre máquinas, mas a gente vai esbarrar na capacidade computacional dos ativos industriais, né? Eles geralmente possuem capacidade de processamento limitada, armazenamento limitado, tem, às vezes, requisitos associados à bateria, à própria banda de rede disponível, né? E olhando para a tecnologia blockchain, talvez precise criar uma arquitetura otimizada para aplicação industrial. Essa é uma pergunta também que não tá respondida no momento, né? Que tem a ver com essa baixa maturidade da tecnologia, o potencial da tecnologia se aprimorar. Então, aqui a moral da história é a seguinte: depois de toda essa avaliação, se não fizer sentido usar, ou se a tecnologia disponível não tiver madura para aplicar, a mensagem é não adote. Né? Adote a alternativa tecnológica mais adequada. Agora, apesar disso, né, a gente precisa, como a gente já falou anteriormente, está atualizado, né? A gente precisa estar aberto a transformar o nosso negócio, né? A transformação digital tem estimulado as empresas a se transformarem. Então, trazer algumas sugestões, né, do ponto de vista estratégico, tecnológico, do que fazer. A primeira coisa importante, assim, eu diria que para a atividade industrial hoje, o importante é escolher entre monitorar e experimentar, né? E os executivos têm que precisa trabalhar um pouco essa ansiedade. Os executivos muitas vezes coletam, né, veem esse boom do blockchain em outros ambientes mais afeitos à aplicação do blockchain e ficam desejosos de aplicar no negócio deles. Né? Se eles estiverem muito ansiosos, sugiro ir para a linha de experimentar. Né? Mas se for possível gerenciar a ansiedade e não tiver um caso de uso claro, o ideal é monitorar. É importante monitorar, porque pode trazer a hora que acertar na veia vai trazer um potencial de aplicação importante, né? E justamente ao longo dessa experimentação, desse monitoramento, avaliar os riscos e benefícios à medida que a tecnologia amadurecer. Se decidir experimentar, ter objetivos claros, definir o valor, criar indicadores para medir se aquilo foi entregue, né? Nesse diálogo com os executivos. Mais uma vez também, se decidir experimentar, tem que ter recurso alocado, né? Mesmo que decida monitorar, tem que alocar recurso, nem que sejam 2 ou 3 pessoas para acompanhar eventos, para ler profissionais que se interessem pelo assunto, compartilharem o conhecimento internamente do que eles vêm lendo, né? Nessa linha de monitoramento, é um tipo de recurso alocado. Tem que estar claro que, a depender da escolha, pode ser necessário algum recurso alocado. E avaliar o que eu tenho visto, as empresas na área industrial que têm tomado ações, geralmente têm sido ações associadas à logística, né? Como integrar a atividade industrial com a logística é uma etapa intermediária aí, né, entre as transações de pagamento e a indústria. E geralmente isso tem passado por consórcios, né? Dentro do contexto de co-inovação, claro que esses consórcios também têm custo, né, de fazer parte deles, e eles estão numa linha de experimentar. Vou experimentar, vou participar desse consórcio e aí avaliar a necessidade de formar competência, não só competência na área de atividade industrial, né, de pessoas que saibam como aplicar o blockchain na atividade industrial, mas também formar competências na área de TI para saber qual é a arquitetura mais indicada para o problema que você vai adotar. E aí, na perspectiva da tecnologia, né? Como modelar o ativo digital, fazendo a convergência do mundo real com o digital, que eu já estressei bastante isso no slide anterior, né? A melhor arquitetura lógica para representar o tipo de transação que você quer aplicar usando o blockchain, determinar os requisitos de descentralização, né? Vai ser uma descentralização pública, vai ser uma descentralização privada, vai ser uma descentralização entre players de um mercado específicos. Essa é uma decisão importante. Qual é a plataforma de blockchain que faz sentido ser aplicada?
E um tema que vem surgindo no blockchain em geral também é a interoperabilidade entre as plataformas de blockchain, que está começando a se falar sobre isso para garantir que uma plataforma possa falar com a outra e possa fazer a rastreabilidade dessa comunicação. Tá? Espero ter contribuído aí para a percepção de vocês sobre os desafios e o que o blockchain pode trazer de valor. De fato, esse momento é um momento que ainda eu vejo o blockchain com mais perguntas do que respostas e a minha recomendação para os executivos que falam comigo sobre blockchain é entrar num consórcio ou criar um consórcio da indústria que faça sentido, né? Escolher um tema que faça sentido ter um consórcio e buscar a co-inovação para compartilhar risco. Né? E vou fazer um agradecimento especial aqui ao Sergei Bezerra, da Gartner. Tivemos algumas trocas em preparação aqui para esse evento, tive algumas trocas de experiência, insights com ele. Ele contribuiu com alguns insights que eu trouxe, eu não podia deixar de citá-lo aqui. Queria agradecer a presença de vocês, a atenção até aqui e abrir para perguntas. Maravilha, Borella. Parabéns pela apresentação. Foi muito legal. Eu acho que deixou bem claro. Foi muito didática, né? Desde o início do que você começou a comentar aí sobre o blockchain até a parte de aplicações no fim e preocupações. Eu achei que foi bem interessante, tá? Algumas perguntas vieram aqui para a gente no chat e eu gostaria de levá-las a você. Primeira delas, o Victor, ele pergunta: certificação de calibração de instrumentos poderia ser uma aplicação para o blockchain? É uma ótima pergunta. Eu vejo como um potencial a certificação de calibração e até um contrato, por exemplo, aqui, fazendo exercício, né? Se eu fosse montar uma empresa de prestar serviço, de criar um software de blockchain para calibração, o próprio processo de acionamento do serviço de calibração, né? Ou seja, você poderia criar uma regra onde, a partir do último registro de calibração, depois de um determinado tempo ou depois de uma determinada carga de esforço, né, ou um nível, né, de medição ali daquele sensor, né, você automaticamente, né, ele viveu um tempo ou uma carga, você automaticamente chama o serviço de calibração. Né? Então, você poderia fazer a certificação e a calibração, né, registrar a certificação e a calibração no blockchain e também criar um smart contract que automaticamente acionaria o pedido dessa calibração. Né? Eu vejo essa pergunta é muito boa porque tudo que tem a ver com requisito regulatório e normas poderia ir para o blockchain e dar essa visibilidade, né? Ou seja, uma empresa que cumpre padrões, uma empresa que está em acordo com a norma, ela não tem que ter problema em ser auditada, né? Qual seria a vantagem de você colocar no blockchain? É que poderia ter um sistema de blockchain de certificação de atendimento à norma, né? Então, todas as empresas, qualquer pessoa poderia entrar lá e auditar. Ó, eu sei o ID da empresa tal, quero ver quantos sensores ela está fora da calibração, ela tem feito as calibrações no prazo, você poderia ter todos esses dados públicos. Claro que aqui tem uma mudança cultural. Né? Eu fui muito agressivo aqui, né, na mudança cultural quando eu falei deixar público para todo mundo. Mas você poderia, numa primeira etapa, deixar para o órgão regulador. Eu vejo, até vou usar aqui, eu vejo órgãos reguladores ou associações de classe, tá, tendo um papel relevante na construção de soluções com blockchain, porque precisa, vamos dizer, aquela dúvida de quem vai resolver quem vai resolver os impasses, né? Então, a associação de classe poderia ser a responsável de resolver o impasse e mais que isso, ela poderia ser o responsável de criar regras. Ao invés de ela escrever um procedimento, né, que todo mundo depois tem que ir no seu sistema e programar o seu sistema para atender o novo procedimento, ela já poderia escrever o procedimento no smart contract
e todo mundo que acionasse ou fizesse parte dessa rede automaticamente estaria cumprindo aquela regra. Né? Então, esse é um outro exemplo também de como é que você traz conformidade para o processo. Claro que aqui eu tô divergindo no diamante aí da criatividade, né? A gente não está perto, eu estou dizendo isso aqui, mas a gente não está perto disso, mas eu vejo a gente podendo ir nessa direção, tem que construir o caminho, vejo como um grande potencial construir o caminho nessa direção para a geração de valor com o blockchain, num nível de maturidade mais alto. Sim, eu acho que, como você disse, né, sem dúvida é extremamente aplicável, mas tem que pensar muito bem no impacto cultural, né, dessa mudança, né, dentro de uma implantação desse tipo de tecnologia para aplicação aí de calibração, certificados, e também na questão de custo, né, eu acho que também tem que pensar direitinho qual tecnologia usar, quanto que vai custar, né, se tem uma forma mais simples ou não de se fazer isso, ou mais segura ou não de se fazer isso. Muito legal a sua colocação, Morella. Vou para a segunda pergunta aqui. A pergunta agora é do Sérgio. Boa tarde. Existe algum conteúdo falando de blockchain em processos de S&OP? Estamos para iniciar a implantação na empresa que eu trabalho. Faz sentido já pensar em blockchain desde o início ou somente com o processo maduro? Eu vou pedir uma ajuda aqui. O meu background não é de automação. Vou pedir uma tradução aqui do S&OP. Ele está falando muito provavelmente, né, acredito eu, na questão de vendas, né? Eu acho que na questão de operações de vendas, né? E eu acho que, mais uma vez, é uma coisa extremamente aplicável, porque quando a gente fala de S&OP, a gente está falando de sistemas totalmente descentralizados, né, dentro da indústria. Então, a gente está falando do cara que está lá no setor de faturamento, do cara que está no setor de produção, da equipe de vendas em si, e você, tendo blockchain por trás disso, né, você consegue, acho que, resolver um problemão que normalmente você tem na integração dessa montoeira de sistemas, né, que está por trás desse NLP, e que geralmente tem aquela torre de Babel, né? Cada um fala um protocolo diferente, você tem vários puxadinhos, né, para falar de um sistema com o outro. Então, eu acho que blockchain pode ser muito aplicável dentro dessa área, né, de vendas, né, enfim, eu acho que Isso tudo isso tem. que envolve todos esses sistemas, né? Exato. Esse é um bom ponto. Acho que agradeço aí, Paola, a ajuda na explicação. É, aqui é justamente aquele balanço, né? O quanto trazer mais players, né? Se tiver muito player na mesa, né? Se você dá transparência, se você der transparência para o processo, vai gerar valor. O blockchain é uma boa solução. Agora, se você estiver dentro de uma empresa única, que ela tem todo o controle dos sistemas, está dentro da VPN dela, talvez aí o desafio maior é como é que você minimiza os protocolos ou garante um padrão de protocolo entre as áreas, né? Então, acho que aí é mais a decisão da participação do uso do blockchain se você tem uma gestão compartilhada dos ativos e se você precisa dar transparência. Tá? Se você não tiver gestão compartilhada dos ativos e não precisar da transparência, talvez seja mais econômico, né, uma solução de integração de dados com protocolos, minimizando o número de protocolos, né, fazendo uma integração de dados mais planejada, né, com menos puxadinho. Exatamente. Eu não sei se você concorda comigo ou não, Morella, mas ele pergunta se é melhor pensar desde o início, né, da pré-implantação, ou se é depois de tudo já consumado, processo maduro, né? Eu acho, né, pessoalmente, eu acho que é melhor você já planejar o uso desse cara desde o início, tá? Porque se você não for utilizar a tecnologia de blockchain, você tem que pensar em outra alternativa, né? Então, como o Moreno falou, pode ser uma estrutura baseada em VPN, com vários sistemas se comunicando de maneiras diferentes entre eles, tal. Exige uma estrutura também nesse sentido. Então, eu acho que se você pretende estudar ou fazer uso, né, do blockchain, é melhor que você comece a estudar e fazer uso dele desde o início, né? Inclusive pensando nos custos que você vai ter de uso da tecnologia, os impactos, né, não só econômicos, mas também de segurança. Então, eu acho que desde o início é melhor, tá? Não deixa para fazer com o carro andando ou trocar o pneu, que eu acho que é pior, tá? E aí vira legado, né? Acho que um exemplo bacana que você trouxe, Paiola, é a questão.
o nível de processamento dos equipamentos que você vai ter na planta também, né? O nível de armazenamento. Se a minha arquitetura de blockchain exigir mais processamento, mais armazenamento, eu tenho que estar pronto para isso, né? Porque aí lá na frente alguém vai levantar a mão e não dá para aplicar blockchain porque não processa, né? Então, de fato, uma coisa que é muito dura, muito difícil. Eu vivi isso na pele quando eu era head de digital. Na Petrobras a gente tinha mais de 200 projetos de digital rodando na companhia toda. Eu era desde o upstream até o downstream, eu liderava desde o upstream até o downstream. É muito duro, é muito difícil às vezes a gente dizer não para aplicar a tecnologia, né? Às vezes o hype da tecnologia está tão alto, a pressão em volta está tão grande para aplicar que a gente não consegue dizer o não, né? Eu conheci um líder que falava exatamente isso, né? Dizer sim é fácil, quero ver dizer não. Né? Então, às vezes mesmo, né, se a gente conseguir fundamentar, racionalizar a decisão e dizer, hoje a melhor decisão é essa, vamos acalmar nosso coração, né? Vamos fazer a análise racional, mas vamos acalmar nosso coração com a ansiedade de aplicar a tecnologia pela tecnologia. Eu acho que esse é o ponto de atenção aqui. Avalie desde o início, mas não se sinta obrigado. Se a conclusão for não está maduro, tem que estar todo mundo on board, né? Todo mundo junto na decisão de não estar maduro e deixar para uma próxima planta, ou para uma próxima fase. Perfeito, Borella, não poderia dizer melhor, mas assim, acho que isso se aplica, né? Não só como a gente está falando aqui para o ambiente do blockchain, para o uso ou não da tecnologia, mas para tudo, né, dentro do nosso ambiente industrial. Eu também já vi, assim como o Borella, vários projetos sair nesse hype, né, nessa coisa de, vamos fazer para o diretor ver, né? E de repente o diretor foi o cara que ficou pé da vida lá no fim, porque gastou uma dinheirama para implantar uma tecnologia que, vejam, tecnicamente foi muito bem implantada, trouxe os resultados que eram esperados, só que esses resultados não estavam alinhados com a estratégia da empresa. Então, de maneira técnica, teve sucesso, de maneira global, foi um baita do insucesso aquele projeto. E, portanto, o diretor não ficou feliz, ele ficou pé da vida. Então, assim, eu acho que tecnologias, sistemas, serviços, processos, para tudo que você tem dentro da indústria. Tem que achar sempre o que é mais adequado, o que é o melhor custo-benefício, o que tecnicamente vai te atender da melhor forma, e principalmente que esteja alinhado com aquela sua estratégia competitiva, com aquele objetivo para o qual você está buscando essa tecnologia. Nunca pegue uma tecnologia e fale, eu vou procurar um lugar para colocar ela. Sempre ao contrário. Pense num problema que você quer resolver e, a partir daí, vá determinar quais são as tecnologias, serviços, competências necessárias para você fazer isso daí acontecer. Né? Eu queria até compartilhar um aprendizado aqui que eu tive recentemente que tem a ver com o fato de que, às vezes, como a tecnologia é nova, né, a gente vem chamando de tecnologias emergentes, né, o digital veio mudando os nossos processos, a gente tem que mudar o jeito de operar, a gente acha que é diferente. Tá? Não é diferente. É o mesmo desafio de inovação que a gente tem quando a gente decide aumentar o nível de automação de uma planta, ou a gente decide inventar um novo equipamento. Né? É para resolver um problema. A gente já tem, parece que a técnica de gestão de inovação, tanto com P&D ou inovação incremental, né, que a gente já praticava, aumentar envelope operacional, aumentar a pressão, aumentar a temperatura, a gente já fazia isso antes, mas parece que a gente esquece na hora que a gente vai com essas tecnologias emergentes e acaba. Algumas pessoas se assustam, né, veem que a tecnologia é emergente, não conheço muito da tecnologia, dão um passo atrás, acham que não sabem como lidar com isso e sabem, porque já sempre tomaram decisões no passado de novas tecnologias, né, só que elas não tinham o mesmo hype que tem hoje. E o outro lado é o risco de ir na onda, né? Veio a onda do hype e aí é levado, né? E não checa esse alinhamento estratégico que é fundamental, porque o desafio, assim, tem duas perspectivas. Tem a perspectiva da equipe que está projetando, que é gerenciar a ansiedade dos executivos e conseguir comunicar para os executivos que aquilo que ele está pedindo não está alinhado, né? É um desafio comunicar isso, não é trivial, mas quem consegue fazer essa comunicação acaba tendo mais sucesso na entrega. E o outro lado é o executivo entender que pode ser que ele está pedindo algo que é só hype e aceitar que a equipe vai ter que mostrar
que aquilo não é a melhor solução. Então, essas duas pessoas, a depender de que lugar cada um está na carreira, né, muda um pouco o que ele tem que executar, né? Ou segurar a ansiedade, ou fazer um esforço de comunicar com clareza que aquela tecnologia não é a melhor solução para aquele problema. São aprendizados recentes aí que eu tenho tido que eu queria compartilhar, que são de caráter geral, não só para o blockchain, mas tudo em que envolve transformação digital aí tem sido assim. Perfeito, Borella. Obrigado por compartilhar esse aprendizado aí. Tem mais uma pergunta do Victor. Gostaria de saber sobre a arquitetura da solução. Existe necessidade de investir em hardware para implantar blockchain numa fábrica? Ou é possível realizar tudo através de software? Se você quiser rodar o blockchain local, no mínimo você vai ter que ter o seu nó, tá? Esse até é interessante. Primeira coisa, tem que ter pelo menos 2 nós, né? Não adianta uma rede de blockchain com um nó. Então, existem algumas arquiteturas onde peer-to-peer você tem um nó em cada empresa, né? 2 empresas resolvem criar um certificado de confiança entre elas e você põe um nó em cada uma. No mínimo, você vai ter que colocar o seu o seu nó, né? Vou dar no mínimo, né? A depender da arquitetura, se você tiver que rodar, colocar o bloco no equipamento, né? Que por exemplo, aquela solução que eu mencionei, onde você tem o token dos equipamentos com quem cada equipamento da planta pode interagir, você tem que armazenar localmente o bloco para o equipamento poder checar, né, confiar ou não naquele outro que for falar com ele. Quando tiver uma atualização, ele tem que estar atualizado. Né? Uhum. A vantagem é que toda a tecnologia de blockchain já faz o processo de atualização em todo mundo automático. Né? Essa é a grande vantagem. Todo esse sonho de consumo do brasileiro de ter todos os cartórios atualizados em tempo real, é isso que os caras do blockchain resolveram. Escreveram um código que já faz isso. Você Acho que criou uma transação. o sonho do brasileiro é que não existisse mais cartórios, isso sim, né? Isso, que quando eu digo isso é um eufemismo para dizer, ó, o blockchain podia tirar o cartório daí, É isso aí. né? Exatamente. Acho que esse nesse caso, né, de você ter o bloco de identificação na máquina, aí você vai precisar de algum processamento local e pode aumentar, ou no mínimo storage. Você pode até fazer o processamento fora e depois disseminar para as máquinas o bloco, mas vai ter que ter o storage local. O que eu já vi acontecer foi empresas sugerirem entrar num consórcio, aí o consórcio fala assim, cara, você precisa botar uma máquina aí agora, então, para ter um nó. O cara, eu preciso pôr uma máquina? Vai precisar, no mínimo, o seu nó. Já que você entrou no consórcio, tem que ter o seu nó. Quando você vai para uma rede pública, as pessoas doam o computador delas para ser um nó. Por que isso acontece? Porque a gente não mencionou aqui, mas tem um pagamento, né? Quando você ajuda a rede processando dados ou armazenando dados, a rede te paga uma parcela da transação, ela te dá para fazer esse serviço. Às vezes é economicamente viável, e aí tem mais gente, um monte de gente, né? O custo de energia é menor do que a parcela paga, um monte de gente entra para minerar. Quando o cara fala, estou minerando Bitcoin, o que ele está fazendo? Ele está processando transações de compra e venda de Bitcoin. Por que ele está fazendo isso? Porque ele recebe mais do que ele gasta de energia para fazer. Não sei se já viram algumas reportagens do pessoal montando um monte de planta de mineração de Bitcoin em locais onde tinha gato de energia, porque aí o cara recebe dinheiro a custo zero. Né? E é exatamente isso, ele está fazendo uma transação que ele é remunerado, o principal custo dessa transação não é o equipamento, é a energia, e ele não estava pagando energia, então fica um negócio ilegal, mas é um negócio rentável, né? Vamos dizer assim. Fica a dica aí, né? Para quem quiser minerar. Não, legal. É ilegal, hein, pessoal? Lembre-se disso. Não, definitivamente legal. Bom, vamos lá, a gente está passando um pouco do tempo, tem mais 2 perguntinhas aqui, né? O Sérgio fala o seguinte: pelo que eu entendi, podemos usar blockchain para medição de atendimento de OTIF entre clientes e fornecedores, correto? Mais uma aplicação que envolve, você vê, nesse mundo do supply chain, né? Considerando essas transações entre cliente, servidor e fornecedor, assim como a pergunta anterior, né? Dentro da própria empresa, né? Onde você já tem ali diversos sistemas interessados, áreas diferentes envolvidas no S&OP,
Aqui, quando você fala ainda de um envolvimento de transação entre cliente e fornecedor, mesma coisa. Às vezes você tem uma operação aqui que é feita de maneira descentralizada, então, sei lá, a filial de uma empresa compra da matriz da outra, que tem que ao mesmo tempo comunicar para todo mundo, ou dar baixa automática em estoque, ou sei lá o quê. Quando você envolve vários nós, né, vários computadores, sistemas, pessoas que têm interesse de validar essa informação, faz todo sentido que seja feito dessa forma, né? Através de um blockchain ou através de alguma outra tecnologia que permitiria esse tipo de transação entre diversos interlocutores nessa história. Não sei se você concorda comigo, Borel. Concordo plenamente. Um exemplo, vou dar um exemplo do meu background aqui de óleo e gás, né? Por exemplo, a gente ouve muito falar dos campos de petróleo que são licitados pelo governo, né? O agente regulador poderia criar um token que representa aquele campo de petróleo, né? E toda a população ter visibilidade de qual é a produção daquele campo e quanto pagou de imposto, quanto pagou de investimento obrigatório, de participação especial, de investimento obrigatório em pesquisa e desenvolvimento, atrelado àquele token. E se uma operadora vender para outra, mesmo que seja uma parcela, aquilo fica registrado naquele livro, naquele histórico do bloco, e seria auditável por toda a população. Então, toda vez que transparência traz redução de custo ou traz percepção de qualidade, o blockchain deve ser avaliado. Eu diria assim, regra rápida, né? Cara, transparência gera qualidade, percepção de qualidade ou gera redução de custo, avalia o blockchain que ele pode trazer valor. Legal. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Acho que foi um evento bastante interessante, bastante esclarecedor aí. Espero que tenha sido para todos. Eu vi alguns comentários aqui do pessoal agradecendo, parabenizando, falando que vai ver o finzinho depois no YouTube, e até deixo mais uma vez o convite para vocês visualizarem por lá. Até o fim da semana deve estar já disponível no nosso canal. Eu mandei no chat aí o link, tá? Então, entra lá no YouTube, se inscreve, aciona lá o sininho para ser avisado, né, quando o vídeo for publicado. E vai ser um prazer, né, ter você assistindo aí offline o nosso vídeo e nos eventos presenciais aqui, né, online, que a gente ainda tem até o fim do ano, tá? Então, Morela, últimas palavras? Só agradecer o processo de comunicar e compartilhar aprendizado é sempre bidirecional, ou seja, eu aprendi bastante me preparar para essa apresentação. Espero que vocês tenham percebido isso e espero que vocês tenham tido insights bacanas e criado um pouco mais de clareza. Não tinha pretensão de esgotar o assunto, mas mostrar que, principalmente, é uma tecnologia de baixa maturidade, que tem valor a ser capturado e a gente tem que estar monitorando permanentemente para buscar formas de gerar valor com ela nas nossas atividades. Legal. Não, muito bom. Mais comentários chegando, da Milana, do Mauros, do Sérgio, do Vitor. Pessoal, muito obrigado mesmo aí a todos e conto com a presença de vocês no evento do mês que vem. Sempre lembrando que é no comecinho do mês, geralmente na primeira ou segunda quarta-feira do mês, sempre às 5 da tarde, tá? Então, o Paiola teve um problema na conexão dele, ele caiu. Então, para não ficar te segurando mais, nem segurar o pessoal que ainda está aí, vou agradecer de novo em nome da ISA São Paulo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Foi um grande prazer e espero, assim como o Paiola, ter a chance da gente se encontrar e tomar um chopp aí para conversar sobre tecnologias em geral. Isso mesmo. Muito obrigada e obrigado a todos que participaram. Boa noite. Boa noite.